Olá pessoal, Pedro aqui novamente, e hoje eu vou falar sobre um fenômeno psicológico muito importante chamado de efeito contágio e a relação que esse fenômeno tem com o crime hediondo que aconteceu na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Então, se você quiser entender um pouco melhor sobre isso, acompanhe esse vídeo comigo. O efeito contágio é um fenômeno estudado por diversos profissionais e cientistas, é um fenômeno que tem uma abordagem multidisciplinar e acontece quando um comportamento é influenciado por uma pessoa ou grupo de pessoas e faz com que comportamentos semelhantes sejam realizados em seguida. E esses comportamentos, eles tanto podem ser positivos quanto negativos. O efeito contágio é um fenômeno que é estudado desde o século passado e se tornou muito notável quando um grande autor chamado Goethe escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nesse livro, o personagem principal se apaixona por uma menina e ela até retribui, ela é recíproca com ele, porém eles não podem ficar juntos. Eu acredito que isso não é um spoiler, porque esse livro já existe há mais de 60, 70 anos. No final, o Werther, ele acaba se suicidando, ele tira a sua própria vida. E isso provocou uma onda de suicídio muito grande dentro da Europa e fez com que, inclusive, esse livro fosse proibido em alguns países. E aí as pessoas começaram a perceber, ora, como pode um livro influenciar tanto as pessoas a fazerem esse ato tão fatal? O efeito contágio, ele é um fenômeno que acontece porque nós somos influenciáveis. Todo ser humano copia comportamentos mesmo sem perceber. A gente faz isso primeiramente através dos nossos pais, que são os primeiros modelos que nós temos. Em seguida, através dos nossos professores na escola, dos nossos melhores amigos, dos nossos cônjuges. Então a gente copia muito comportamentos, a gente é muito influenciável. Isso é até uma coisa que eu falo para meus pacientes que acham que não são nem um pouco influenciáveis. Não, na verdade, todo ser humano é. E nós devemos utilizar isso, inclusive, para copiar bons hábitos e bons comportamentos. Mas existe essa característica na nossa subjetividade, na nossa cognição, na nossa psique, que é copiar alguns comportamentos que nós achamos desejáveis. E é importante dizer que o efeito contágio ele pode acontecer através de 3 modos: por imitação, por coerção social e por sugestão. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma dessas formas. A primeira forma é pela imitação. Como é que acontece o efeito contágio através da imitação? Simplesmente uma pessoa imita o comportamento de outra por achá-lo desejável ou por querer se parecer com aquela pessoa. Isso acontece, por exemplo, quando os jovens começam a usar o cabelo da mesma forma que os seus artistas favoritos. Existe inclusive um movimento recente dentro da cultura hip hop que é o trap. E no trap, os cantores, eles têm uma forma muito peculiar de organizar o cabelo, de fazer os seus penteados, e o que a gente observa é que os jovens que curtem esse estilo musical acabam imitando os seus astros, cortando o cabelo da mesma forma. Isso acontece há muito tempo também através do rock, Quando as pessoas elas gostam muito do rock, muitas delas deixam o cabelo mais longo, deixam o cabelo crescer, porque era assim que os roqueiros da década de 80 e 90 usavam seus cabelos. Coerção social é a segunda forma em que o efeito contágio acontece. E, diferentemente da imitação, o efeito contágio acontece por coerção social quando uma pessoa é meio que obrigada a agir de uma determinada forma para ser aceita por um grupo social, para se sentir parte ou se sentir integrante de um grupo. Isso acontece bastante nos grupos religiosos, em que a religião determina uma normativa de se comportar, uma forma de se comportar, e quando uma pessoa destoa muito do comportamento normativo daquela religião, ela acaba sendo excluída. Então muitas pessoas acabam aderindo a um repertório comportamental que é aceito pelaquela religião, pelaquela estrutura religiosa, para poderem se sentir inseridos naquele grupo. E a terceira forma é através da sugestão, quando uma pessoa é influenciada a fazer algo por conta de um discurso muito persuasivo de uma pessoa ou de um grupo. E nesse exemplo, isso acontece quando, por exemplo, um político muito eloquente consegue angariar votos para ele depois de um grande debate em rede nacional ou depois de um comício em que ele consegue convencer as pessoas a efetuar o comportamento de ir lá na urna eletrônica e votar nele. Um efeito contágio bastante comum da gente observar é numa situação de pânico. Imagine que uma pessoa começa a correr desesperadamente
na praia. E antes mesmo dela falar, se você observa várias outras pessoas correndo atrás dela, como se estivessem fugindo de um assalto ou de um arrastão, a tendência natural é que você também comece a correr. Você não vai parar para perguntar o que está acontecendo, não. Se você vê um monte de gente correndo contrário a você, de forma desesperada, você vai seguir o fluxo, querendo escapar de algum tipo de risco ou de violência que possa estar vindo na sua direção. Ou, por exemplo, quando as pessoas elas estão de uma determinada forma no elevador. Você tende a entrar no elevador e ficar na mesma direção que elas estão. Dificilmente você vai ficar numa direção totalmente contrária a elas. Inclusive existe um estudo bem interessante de uns pesquisadores que fizeram justamente isso. A pessoa entrava no elevador, estava todo mundo na direção da frente dela, então ela ficava na mesma direção. E aí de repente as pessoas viravam de direção, todas elas. E aí a pessoa, para não ser a única que estava na direção anterior, ela virava na direção que as pessoas viravam também. Então isso são exemplos de efeito contágio. Se um sinal de incêndio, um alarme de incêndio toca e você vê várias pessoas correndo, você não para pesquisar ou para se perguntar se isso é um teste ou se realmente está acontecendo um incêndio. Assim como na situação do assalto, você corre junto com essas pessoas. São exemplos de efeito contágio a partir da imitação. E aí existe um filme que eu acho magnífico, caso você queira entender um pouco mais aprofundadamente sobre o efeito contágio, que é o filme alemão ou polonês, eu acredito que é um filme alemão, chamado A Onda, em que se passa justamente numa escola alemã, em que um professor, o professor Weiner, faz um experimento social que foge dos limites. Esse filme, inclusive, é baseado numa história real de um experimento social feito nos Estados Unidos, há alguns anos antes. Nesse filme a gente percebe claramente como o efeito contágio acontece tanto por imitação, tanto por sugestão, quanto por coerção social. Algumas pessoas aderem àquilo que o grupo de estudantes estavam fazendo por serem influenciadas pelo discurso do professor, um discurso inflamado, eloquente, empolgante. Algumas pessoas aderem ao que aquele grupo de estudantes estava fazendo por coerção social, por não querer ficar excluído daquele grupo que estava sendo formado e que ficava cada vez mais forte. Algumas pessoas aderem que o movimento da onda propunha simplesmente para imitar aquelas pessoas que eram descoladas na escola e que tinham aderido a esse movimento. Então, nesse filme é muito fácil de você perceber como nós somos influenciáveis e como o efeito contágio pode explicar por que alemães do século passado, que eram pessoas pacatas, pessoas passivas, aderiram ao movimento nazista, que é justamente essa a premissa. Será que o movimento nazista ele seria reproduzido novamente nos dias atuais? O filme A Onda mostra um pouco sobre isso. Eu recomendo fortemente que você assista esse filme se você ainda não tiver assistido. O que tudo isso tem a ver com a tragédia que aconteceu alguns dias atrás na cidade de Blumenau? O que se percebeu é que a mídia retratou muitos detalhes sobre o caso que, a meu ver, e acredito que na opinião da maioria dos profissionais de saúde mental, foram desnecessários. Primeiro porque existem alguns estudos já consolidados, principalmente nos Estados Unidos, em que ataques às escolas são mais comuns e frequentes, infelizmente, que o efeito contágio pode influenciar com que novos ataques aconteçam às escolas quando o ataque é retratado de forma muito glamourizada ou muito midiática. Porque o que acontece, pessoal? As pessoas que promovem ataques nas escolas geralmente têm transtornos de personalidade. É quase sempre o terrorista, vamos colocar dessa forma, ele sofre de algum transtorno de personalidade ou de algum problema de ordem psicótica, como esquizofrenia. E aí, quando é o caso dele ter um transtorno de personalidade, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial, ele sente um certo fetiche, uma certa empolgação em ser destacado na mídia. Pessoas que têm uma psicopatia, elas, via de regra, gostam de aparecer. Ou quando elas são histriônicas, elas sentem essa necessidade de chamar a atenção da forma mais horrenda possível. E a mídia fez justamente isso em relação ao assassino lá do ataque de Blumenau. Em pouco tempo se sabia o nome, a idade, foto, onde ele morava, e eu acredito que as pessoas, elas colocam esses dados por principalmente dois motivos. Primeiro, acham
que elas estão fazendo um serviço para que esse cara sofra de forma social, através de linchamentos virtuais ou até mesmo linchamentos de fato, né, violentos e na rua mesmo, ou para que esse cara seja punido na cadeia quando ele for preso. Enfim, elas têm uma sensação de estarem fazendo uma certa justiça ao colocarem esses dados em público. Ou são jornalistas que são basicamente caçadores de cliques, porque existe um outro aspecto da nossa personalidade, um outro aspecto da nossa subjetividade, que é a nossa atenção é facilmente pescada quando um crime hediondo acontece. Quando algum comportamento foge muito da normalidade, a gente tende a pesquisar mais sobre, a buscar mais informações, talvez numa tentativa ilusória de entender melhor como aquilo pôde acontecer. Sabendo disso, muitos jornalistas aproveitam essa característica, né, que muitas pessoas têm de buscar em desgraça, de buscar entender desgraças que aconteceram, para divulgar informações sobre o crime e colocar de forma ostensiva na internet o que de fato aconteceu. E isso atrai cada vez mais olhares, inclusive de pessoas que têm uma certa vulnerabilidade psíquica e podem se utilizar do efeito contágio dessa situação de modo a quererem copiar, a serem encorajadas a fazer a mesma coisa em outras situações. Então, da mesma forma que o livro que Goethe escreveu lá no final do século XIX sobre o jovem Werther, e isso provocou uma onda de suicídios na Europa, quando um caso como esse acontece e é colocado na mídia de forma glamourizada ou de forma irresponsável, isso pode sim gerar outros ataques às escolas de pessoas malucas através do efeito contágio. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando acontece um crime hediondo, quando acontece algo, primeiro, é importante que a gente não vá atrás, não busque. Eu sei que isso atiça a nossa curiosidade, mas cada vez que a gente clica numa notícia como essa e conversa cada vez mais sobre isso, isso pode sim fomentar a mídia e os jornais explorem cada vez mais situações como essa para chamar nossa atenção. Segundo ponto, é importante também que nós estejamos cada vez mais atentos à questão do bullying nas escolas. Eu sei que muitas pessoas criticam alguns posicionamentos atuais sobre bullying, dizendo que, mas quando eu era criança existia bullying e ninguém matava ninguém e ninguém feria ninguém. Ok, mas é verdade também que quando uma pessoa que já tem um transtorno de personalidade é exposta ao ridículo de forma consecutiva, ela pode sim vir a se tornar indivíduo com personalidade antissocial e pode querer se vingar das pessoas nas escolas, pode querer fazer algum mal para aquelas pessoas ou para o lugar que ela sofreu o bullying. Então é muito importante a gente estar atento também ao bullying e fazer um trabalho de psicoeducação, de conscientização de que as pessoas elas precisam respeitar umas às outras, como também evitar, fomentar, olhar e conhecer crimes como esse. O efeito contágio ele é real e, como eu falei no início do vídeo, ele pode servir tanto para o mal quanto para o bem. Ao invés da gente dar tanto cabimento aos noticiários policiais, a gente devia dar mais cabimento às coisas boas que a internet divulga, né? Ações sociais, a medidas humanitárias e a coisas que alegram e tornam a humanidade melhor. Então, pessoal, eu peço que vocês deixem o like de vocês, que vocês divulguem esse vídeo para as pessoas que têm comentado muito sobre esse caso, têm observado muito sobre esse caso e têm se preocupado muito com uma nova possível onda de ataques a escolas. Não se esquece de se inscrever caso você não seja um inscrito. Eu encontro você no próximo vídeo.